No ar, no blá blá blá. Comigo, Guga Noblar. E ao meu lado, ele, o maior torcedor do Botafogo de todos os tempos. Ele, o maior fã do Mbappé no Mundial. O fã do Mbappé, que eu sei. O craque francês. Meu querido João Bosco, comigo hoje, salvando mais uma vez o no blá blá blá. Não teremos Ricardo Noblar, teremos o maravilhoso João Bosco. E olha, nem tão maravilhoso assim quem? Valdemar da Costa Neto. Nem um pouco maravilhoso este presidente do PL, metido em várias tretas, em várias confusões. Aliás, o que mais tem hoje é confusão no partido dele, né? Brigas que ele precisa apartar, Michele de um lado, Flávio do outro, e também, claro, sempre que a gente fala de Valdemar, a gente fala não só do PL, não só das tretas partidárias, mas das tretas pessoais. Temos aí de novo ele metido em mais uma suspeita grandona, graúda, não é pequena não, de corrupção. Porque quando se fala em Valdemar e suspeita de corrupção, o dinheiro é sempre na casa das centenas dos milhões. De novo, Valdemar, na mira da Polícia Federal, estaria ele usando aí uma assessora do Arthur Lira para meter a mão em emenda parlamentar? O que está rolando, Bosco, com esse daí que já foi preso na época do mensalão, mas não aprendeu, né? É, boa noite, Guga, boa noite a todos. Olha, Valdemar é o Valdemar, né? Eu costumava dizer antigamente, o Guga, que com o Valdemar a gente não precisa de indícios, né? Ele é o próprio indício. Ele está em tudo que você pode imaginar. Uma hora dentro do próprio partido dele, com esses atos falhos dele programados, né? É o sujeito que tem ato falho programado, né? Agora ele entrou na berlinda de novo, né? Mas esse caso do Valdemar é interessante, Olga, porque ele nos traz aqui um fio do tempo, né? É a questão das emendas. O fio da meada disso aí, Guga, é o orçamento secreto, né? Ele apareceu em 2021, né? Quando se percebeu uma coisa muito estranha, que as emendas não tinham autores, né? Que era uma contradição, inclusive, com o próprio sistema político, porque o deputado, historicamente, ele sempre gosta de aparecer, colar sua imagem, às benfeitorias que ele faz para os seus redutos eleitorais, não é? No município, no estado. E, estranhamente, de repente, ninguém mais queria ter a sua imagem associada a uma emenda. Então, as emendas ficaram assim, sem autores. A ministra Rosa Weber, no STF, detectou isso e suspendeu emendas que estavam nesse contexto na época, né? E considerou isso inconstitucional. Isso foi por volta de 2021, né? Eram chamadas conhecidas como emendas do relator. Só que os relatores, o Guga, começaram a reclamar que as emendas mesmo que eles liberavam não seguiam adiante. Relator ali era só uma função protocolar. E foi se descobrir na sequência que os grandes caciques políticos, quer dizer, aqueles que mesmo não tendo uma função de direção no partido, mas eram políticos como Arthur Lira, né, e na época também o Davi Alcolumbre, né, eles se revezavam no controle dessas emendas. Então esses caciques, cada um no seu quadrado, eles controlavam essas emendas para cooptar parlamentares, né? Era a centralização do poder nas mãos dos caciques, né? E isso foi desagradando a muita gente e acabou que isso desembocou no escândalo quando a Polícia Federal pôs as mãos nas planilhas desses orçamentos que eram controladas pela Tuca. Tuca era uma funcionária, se não me engano, o nome dela era Ângela. É, Daqui a pouco eu te lembro o nome dela eu vou completo. achar. Era Ângela, que era o braço direito do Lira. E ela é que executava com perfeição técnica e tudo, é, o envio dessas emendas, o trâmite dessas emendas.
Então as pessoas não iam mais no Lira, não precisavam, iam direto na Tuca, não é? E a Tuca foi Mariângela. Maria Ângela. Mariângela Fialec, a Isso, Tuca, conhecida, né? isso. A gente já ouvia esse nome, É, Tuca, lá de trás. né? Há muito tempo já tinha suspeita dela estar É, se valendo ali das emendas parlamentares de maneira irregular, junto com altas autoridades, e agora estamos é. vendo a polícia em cima, né? Olha só, eu fiz uma linhazinha do tempo aqui que vale a pena, bem rápido, Guga, para te ter uma ideia, né? Em maio de 2021, aqui que começaram a surgir essas denúncias do chamado orçamento secreto, né? Foi até o jornalista Breno Pires, que na ocasião estava no Estadão, acho que hoje ele não está mais, que revelou que o governo do Bolsonaro utilizava as emendas de relator, que tinha um código, você se lembra? Chamava-se, o código era RP9, lembra disso? Para comprar apoio de parlamentares do Centrão. Eram bilhões de reais que eram decididos ali, a distribuição deles a portas fechadas, né? O STF reagiu meses depois, em novembro de 2021, quando a Rosa Weber suspendeu os pagamentos e, ao final de 2022, ela declarou o orçamento secreto institucional. Mas a Rosa Weber se aposentou, veio todo aquele processo de escolha de um novo ministro, tudo, e esse novo ministro foi Flávio Dino, que herdou a relatoria desse trabalho da Rosa Weber. Então, em 2024, em agosto, Dino determinou uma auditoria e congelou o repasse das emendas PIX, que aí então já estavam sendo chamadas de emendas PIX. Ó a Isso em Tuca aí, a agosto, imagem dela aí, a foto da Tuca, essa é a Tuca. Vai. que ficou super poderosa, porque a fila para liberar emendas com ela, que atuava com o aval do Arthur Lira, quase com a procuração dele, deu a ela mais poderes que quase todos os parlamentares, à exceção do próprio presidente da Câmara, né? Em dezembro de 2024, o Dino suspendeu o pagamento de 4,2 bilhões em emendas. Essas emendas que já passaram então a ser chamadas de emendas de comissão, num truque que a Câmara fez para supostamente atender a ordem do STF. Aí o Dino veio e suspendeu, né? Em dezembro de 2025, um ano depois, o Dino barrou uma tentativa do Congresso de fazer o restos a pagar das emendas PIX, ou seja, aquele que o orçamento não deu para pagar no ano fica para o outro, e chama-se restos a pagar, o que é um mecanismo normal dentro do orçamento. Mas eles quiseram aplicar isso às emendas secretas. O Dino barrou. E agora, em julho de 2026, o Dino bloqueou 119 milhões em emendas do mesmo gênero, né, que estão atreladas àquele esquema operado pela Tuca, lá atrás, em benefício do Valdemar Costa Neto, né? Então, você vê que tem um histórico aí. Nesses tempos que nós estamos vivendo, a memória se apaga em 2 semanas, né, Guga? E os políticos contam muito com esse sumiço. Tem outros temas que a gente vai abordar aqui mais na frente que a gente vai perceber também como eles contam com o fim da memória do assunto. Em tempo muito rápido, tal é o volume de informações e a dinâmica da informação nos tempos de internet, de redes, onde se opera o chamado tempo real, não é? Então, para que a gente não perca a memória, eu fiz essa linhazinha do tempo aqui para mostrar que isso, de hoje com o Valdemar, não é um fato isolado. Isso confirma que os caciques é que estão operando esse dinheiro dentro de um esquema de prevalência da direção partidária sobre os congressistas, né? E aqui, de uma maneira mais nítida, porque o Valdemar da Costa Neto, ele não tem mandato. E o Lira tinha mandato, Alcolumbre tinha mandato, tem ainda hoje, e outros também, mas agora é um presidente de partido que não tem um Pois é, mandato para operar emenda. pois é, tá vendo? Agora, a gente tem
aí essa suspeita de 119 milhões de reais. A decisão visa proteger o patrimônio, eles estão, claro, bloqueando o patrimônio deste daí. Agora, imagina, Bosco, ele tem de fundo eleitoral, fundo partidário, se somar a bolada que o PL que ele comanda tem, passa de 1 bilhão de reais. Esse cidadão, que, como você falou, ele é um indício, não precisa ter indício, ele sempre é um indício, foi muito boa essa. Tem uma bolada de 1 bilhão, ele é um indício. O Pepita de Ouro, inclusive encontraram um dia desse uma pepita de ouro com ele que ele não conseguia explicar. Então, vamos ver aí. Vamos ver o Pepita de Ouro se defendendo, lançou uma nota o PL. A nota do PL diz: a defesa reafirma a inocência de Valdemar Costa Neto e adotará todas as medidas judiciais cabíveis para demonstrar a improcedência das imputações, restabelecer a legalidade e preservar suas garantias fundamentais. Que blá blá blá, é um juridiquês e um blá 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 que na verdade não diz nada assim. Ah, a gente reafirme, vamos e enfim, não se defende. Só diz que ele é inocente e que vai procurar justiça e blá blá blá.